Na manhã de 19 de junho de 1944, o destino da guerra no Pacífico foi decidido em uma sala escura. Exatamente às 10 horas e 7 minutos, a bordo do porta-aviões USS Lexington, um oficial de direção de caça observava pontos verdes fosforescentes rastejando pela tela de seu radar. Aqueles pontos eram 69 aeronaves japonesas a 130 milhas a oeste, voando em linha reta na direção da Força-Tarefa 58. O radar lhes dava uma visão total. A formação inimiga, os porta-aviões americanos e a imensidão do Mar das Filipinas no meio. Em apenas 12 minutos, os diretores de caça tinham a tarefa impossível de coordenar a interceptação usando dezenas de caças Hellcat, espalhados por vastas milhas e em diferentes altitudes. Era uma corrida contra o tempo que exigia precisão absoluta. Os americanos possuíam um trunfo que os japoneses nem suspeitavam. Uma superioridade tecnológica tão completa que os próximos 17 minutos redefiniriam para sempre a guerra naval. Os pilotos japoneses haviam decolado de 9 porta-aviões, cheios de coragem e confiando em táticas de ataque convencionais. Eles esperavam um duelo de habilidades, onde veriam o inimigo se aproximar. Eles estavam tragicamente enganados. Naquele exato instante, o radar de busca aérea SK-2 rastreava cada movimento da formação a 150 milhas de distância. No Centro de Informações de Combate, equipes preparavam-se para vetorar os caças americanos e interceptar a formação antes que ela chegasse sequer perto dos navios. Os japoneses confiavam no instinto e na coragem. O que o sistema americano faria com a primeira onda de ataque que voava em direção à sua destruição? O que era, afinal, este sistema invisível que via o inimigo chegar de tão longe? O Centro de Informações de Combate, o CEIC, não era uma invenção fortuita. Era uma necessidade nascida do desastre. As duras lições da Batalha de Midway, em 1942, expuseram a fragilidade da defesa americana. Naquela época, os porta-aviões lutavam quase cegos. O radar existia, mas era primitivo. A comunicação entre os navios era caótica, e a direção dos caças dependia de observação visual e, pior, de palpites. Porta-aviões foram perdidos porque o sistema defensivo era incapaz de posicionar os caças de maneira eficaz. A Marinha dos Estados Unidos sabia que precisava de algo melhor. Após uma análise meticulosa das falhas de comunicação e da experiência britânica com controle de caças dirigido por radar, a Marinha estabeleceu novos procedimentos padronizados. Em 1944, o SIC havia se transformado no centro de comando neural das operações de porta-aviões. O conceito era a integração. Múltiplos navios equipados com radares de busca aérea SK-2 detectavam incursões inimigas a distâncias de até 150 milhas. Dentro da sala escura, a rotina era ensaiada com precisão. Os operadores de radar chamavam o alcance e o rumo dos contatos. Plotters alistados, usando lápis de graxa, marcavam esses dados em grandes quadros verticais transparentes. Cores diferentes identificavam os alvos. Vermelho para o inimigo, azul para os caças amigos. O quadro criava uma imagem tática única, visível a todos no SIC. O oficial de direção de caça era a peça central. Ele tinha comunicação de rádio de altíssima frequência, clara e confiável, com cada Hellcat no ar. Vendo a incursão inimiga e os caças amigos plotados, ele podia calcular o curso de interceptação, a altitude e o tempo com precisão matemática. Ele não dava ordens vagas, mas vetores exatos. Vire à esquerda, rumo 270. Suba para Anjos 18. Contato inimigo, alcance 60 milhas. Os pilotos confiavam cegamente no homem que os guiava, pois o sistema havia provado ser infalível. Os japoneses, por outro lado, voavam sob uma doutrina obsoleta. Eles esperavam o combate às cegas, onde a patrulha aérea de combate estaria posicionada aleatoriamente. Essa suposição, verdadeira em 1942, era fatalmente falsa em 1944. Experiências anteriores já haviam gerado relatórios alarmantes. 4 dias antes, quando 7 aeronaves japonesas atacaram Guam,
6 foram abatidas. Os pilotos japoneses que sobreviveram disseram que os Hellcats apareceram do nada, perfeitamente posicionados. Eles não entendiam que não estavam lutando contra pilotos individuais, estavam lutando contra uma rede de detecção, cálculo e execução. O vice-almirante Ozawa, comandante da frota japonesa, acreditava que sua força de 9 porta-aviões e 430 aeronaves, combinada com o apoio em terra, lhe daria uma vantagem esmagadora. Ele planejava atacar de 200 milhas, reabastecer em Guam e sobrecarregar as defesas americanas. O que Ozawa não sabia era que a inteligência americana já havia quebrado seus códigos operacionais e que seus movimentos eram totalmente conhecidos. Ele estava prestes a enviar seus homens para um campo de batalha onde ele estava cego e o inimigo via tudo. Mas antes que o sistema pudesse provar sua superioridade, um ato de heroísmo solitário japonês já havia alterado, de forma trágica, o destino de um dos seus principais navios. Qual seria o custo desse sacrifício individual diante da aniquilação sistemática que se anunciava? O vice-almirante Ozawa estava confiante, mas essa confiança era baseada em um mapa de batalha desatualizado. Seu plano de ataque era taticamente sólido para a guerra de 1941. Utilizar 9 porta-aviões e 430 aeronaves, atacar de 200 milhas e usar a base em Guam para reabastecimento. Ele acreditava que a superioridade numérica e a distância lhe dariam a vitória. Ele não sabia que a inteligência americana havia quebrado os códigos operacionais da Marinha Imperial. Ele ignorava que seus navios estavam sendo rastreados há dias pelos submarinos americanos, como o USS Flying Fish e o USS Kavala. A frota que ele pensava estar invisível estava, na verdade, sob observação constante. A doutrina japonesa ainda valorizava o sacrifício e a iniciativa individual acima da coordenação sistêmica. E essa filosofia foi dolorosamente ilustrada naquela mesma manhã. Enquanto a força de ataque se preparava, o submarino USS Albacore disparou 6 torpedos contra o porta-aviões Taiho, a nau capitânia. O suboficial Sakio Komatsu, um piloto que acabara de decolar em seu bombardeiro de mergulho, viu os rastros brancos dos torpedos na água. Ele não hesitou. Komatsu quebrou a formação, mergulhou sua aeronave e a chocou deliberadamente contra um dos torpedos. O torpedo detonou. Komatsu morreu no impacto. Seu ato heróico destruiu um torpedo e atrasou o ataque. Infelizmente, dos 5 torpedos restantes, o 6º atingiu o Taiho, rompendo tanques de combustível de aviação. O dano parecia insignificante à primeira vista, mas linhas de combustível rompidas estavam vazando vapores de aviação altamente explosivos para o convés do hangar. O Taiho continuou lançando aeronaves, mas lentamente, silenciosamente, o navio se transformava em uma bomba. O heroísmo individual de Komatsu havia apenas comprado algumas horas para o navio, mas não evitou a catástrofe. Agora, a primeira onda de ataque japonesa voava, totalmente inconsciente do desastre iminente e, pior, inconsciente da rede de precisão matemática que os esperava. Sua coragem seria confrontada não pela sorte, mas pelo cálculo perfeito. Se você acha que essa história de sacrifício e superioridade tecnológica é fascinante, deixe um comentário abaixo me dizendo qual foi o momento mais surpreendente deste trecho. E se você realmente valoriza histórias que mudaram o curso da guerra, apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever. A precisão do sistema estava prestes a ser testada. O que aconteceria quando a Raid 1, a primeira grande onda japonesa, colidisse com os caças americanos vetorados? Às 10 horas, a primeira grande incursão, a Raid 1, apareceu nas telas de radar em toda a frota americana, detectada a 150 milhas. Eram 69 aeronaves inimigas voando em direção a nós. O diretor de caça a bordo do Lexington assumiu a coordenação central e o ritmo dentro do CIC tornou-se um balé de números e vetores. A urgência era absoluta. Posicionar os caças Hellcat a 70 milhas a oeste e a 18 mil pés de altitude, o código Anjos 18, para interceptar os japoneses antes que pudessem iniciar seu mergulho de ataque. A precisão da coordenação era um feito em tempo real, sem margem para erro.
Os Hellcats estavam espalhados por 40 milhas de oceano em diferentes altitudes, mas convergiam sob as ordens calmas e diretas do SEIC. O rádio VHF, claro e confiável, transmitia os comandos: Atenção 25, vire à direita rumo 280, suba para Anjos 18. O quadro de plotagem mostrava os pequenos pontos azuis dos Hellcats se movendo metodicamente, como peças de xadrez guiadas por uma inteligência superior. Às 10 horas e 23 minutos, o almirante Mitchell ordenou o lançamento máximo de caças. Mais de 200 Hellcats encheram o céu. Todos coordenados, todos vetorados. A formação japonesa continuava a se aproximar, cega à armadilha. 100 milhas, 90, 80. A sincronia era vital. O intercepto estava se desenvolvendo perfeitamente. O tempo estava apertado, mas funcionaria. Mas será que a confiança excessiva no sistema poderia levar a um erro de cálculo, permitindo que a vanguarda inimiga escapasse? Quando a formação japonesa atingiu 70 milhas de alcance, a divisão de Hellcats na dianteira relatou o contato visual. O diretor de caça deu o comando que selaria o destino daquela onda. Tally-ho, executar. Os Hellcats mergulharam de uma posição perfeita, de cima e pela frente. Os japoneses, focados na linha do horizonte, nunca os viram chegar. De repente, os caças americanos estavam no meio da formação. Os Zeros tentaram virar e engajar, mas era tarde demais. A formação inimiga desintegrou-se imediatamente, virando uma confusão de metal e fumaça. Aeronaves dispersas que tentaram pressionar o ataque em direção aos porta-aviões foram forçadas a voar para uma parede de fogo antiaéreo. Os projéteis de proximidade, uma arma secreta americana de ponta, detonaram perto das aeronaves, criando uma barreira impenetrável de explosões a 12 mil pés. Às 10 horas e 40 minutos, o confronto havia terminado. 42 das 69 aeronaves japonesas foram destruídas. 27 fugiram ou se dispersaram. O resultado mais crucial e o mais devastador para o Japão foi 0 acertos nos porta-aviões americanos. O sistema funcionou com uma eficácia que beirava a ficção. Mas a batalha não estava acabada. Teria o inimigo aprendido alguma coisa com a aniquilação da primeira onda? O sistema havia provado sua superioridade, mas a força total de Ozawa ainda não havia sido lançada. 67 minutos depois do fim da primeira incursão, o radar detectou a Raid 2, 109 aeronaves, ainda maior e mais determinada, vinda de um novo rumo. O almirante Mitchell sabia que o sistema que desenvolvemos ao longo de 2 anos estava prestes a enfrentar seu teste mais difícil, pois teríamos que reciclar os caças e coordenar uma nova interceptação em tempo recorde. Será que a defesa conseguiria manter sua precisão letal contra uma onda que superava a anterior em número e em fúria? A detecção da Raid 2, às 11 horas e 7 minutos, trouxe consigo um número ainda mais assustador: 109 aeronaves inimigas. Mas o pânico não existia no centro de informações de combate. Apenas a repetição fria e mortal de um processo que acabara de ser aperfeiçoado. O sistema não se sobrecarregou. Ele operou com maior eficiência. Os Hellcats que haviam acabado de destruir a primeira onda foram rapidamente reformados e reposicionados, recebendo novos vetores de altitude e rumo. A formação japonesa voou em linha reta, mantendo a disciplina de formação. Eles seguiram a doutrina que presumia que o inimigo era cego, e novamente o sistema os puniu. Os Hellcats os atingiram a 60 milhas de distância. O resultado foi estarrecedor. 70 aeronaves japonesas destruídas antes que a incursão chegasse perto da Força-Tarefa 58. Apenas 4 conseguiram romper a barreira, sendo derrubadas em segundos. A segunda incursão foi aniquilada com uma eficácia que superou a primeira. Os pilotos japoneses estavam enfrentando algo que a experiência de 2 anos de guerra não lhes havia preparado. À 1 hora da tarde, a Raid 3, com 47 aeronaves, já demonstrava a quebra psicológica do inimigo. 7 aeronaves foram abatidas no contato inicial e o restante se dispersou. Os pilotos estavam começando a compreender que voavam para uma armadilha que não podiam ver nem combater. Eles não tinham como comunicar a natureza desse inferno aos seus comandantes, que ainda pensavam em termos de avistamento visual. O golpe final veio com a Raid 4.
82 aeronaves japonesas que, por erros de navegação e estresse de combate, falharam em localizar a frota americana. Em vez de atacar, eles se dirigiram a Guam para reabastecer. Os diretores de caça rastrearam-nos, monitorando seu rumo até o campo Orochi. Foi um momento de precisão calculada e humilhação. 27 Hellcats foram vetorados para interceptar as aeronaves inimigas no momento mais vulnerável, enquanto circulavam para pousar, com combustível baixo e defesas desativadas. O massacre do Peru das Marianas atingiu seu ápice sobre o campo de pouso. 30 aeronaves japonesas foram abatidas no ar e 19 danificadas no solo por rajadas de metralhadora. Ao final do dia, as perdas japonesas excederam 346 aeronaves de porta-aviões, contra apenas 30 aeronaves americanas perdidas. A disparidade estatística, de 11 para 1, era inédita. A aviação naval japonesa havia sofrido um golpe tão completo que jamais se recuperaria. Os números eram brutais, mas o custo total daquela derrota ainda se somaria, não só no ar, mas também no mar. A destruição das aeronaves foi apenas o prelúdio para uma tragédia ainda maior que estava se desenrolando dentro da própria frota do almirante Ozawa. O que aconteceria com os porta-aviões que pareciam ter sobrevivido ao ataque, mas que carregavam uma ferida fatal? A aniquilação no ar foi apenas metade da história. Enquanto os diretores de caça celebravam o massacre do Peru das Marianas, a tragédia naval se desenrolava na frota de Ozawa. O porta-aviões Taiho, atingido por um único torpedo, parecia estar em condições de combate, mas os vapores de combustível de aviação vazando se espalhavam silenciosamente por todo o navio. O oficial de controle de danos, numa decisão fatalmente errada, aumentou a ventilação, espalhando os vapores explosivos. Às 3 horas e 28 minutos daquela tarde, uma faísca acendeu o gás invisível. O Taiho explodiu de dentro para fora. O navio, que havia parecido intacto horas antes, afundou em minutos, levando 1.500 tripulantes. O desastre foi duplo. Às 11 horas e 18 minutos, o veterano porta-aviões Shokaku, um dos atacantes de Pearl Harbor, foi atingido por 3 torpedos do submarino USS Kavala. Incêndios incontroláveis de combustível de aviação se espalharam. O Shokaku explodiu e afundou, matando 887 tripulantes. A perda de 2 porta-aviões de frota era catastrófica, mas a perda mais grave para o Japão foi a aniquilação de 346 aeronaves e a destruição de seu experiente corpo de pilotos, que já estava em colapso devido à falta de treinamento e combustível. O contraste no dia seguinte, 20 de junho, era gritante. Após o ataque americano de longo alcance contra a frota em retirada de Ozawa, dezenas de pilotos Hellcat voltavam no escuro, com combustível crítico. O risco de perder aviadores por exaustão de combustível era alto. O almirante Meacher tomou então uma decisão controversa e arriscada. Ele ordenou que todos os navios da Força Tarefa 58 acendessem suas luzes, holofotes, luzes de navegação, tudo. A frota se iluminou, tornando-se um alvo visível para qualquer submarino japonês na área. Meacher priorizou salvar seus homens. A ação salvou a maioria dos aviadores, que encontraram os porta-aviões e pousaram em segurança. A prioridade americana era clara. O sistema de defesa funcionava para proteger os navios, mas a logística de resgate funcionava para proteger os homens. Essa valorização do indivíduo, que contrastava com a doutrina japonesa que considerava seus guerreiros sacrificáveis, era um fator de vitória tão poderoso quanto o radar. A guerra moderna, como demonstrado naquele dia, não era apenas sobre destruir o inimigo, mas sobre preservar suas próprias forças. A precisão do sistema e o valor dado ao piloto eram 2 lados da mesma moeda. Mas, se o sistema americano era tão eficaz, por que o Japão, uma potência tecnológica, falhou em criar algo semelhante? A resposta estava na cultura e na doutrina, e isso se tornaria o verdadeiro epitáfio de sua frota aérea. O verdadeiro motivo da derrota japonesa não foi a falta de coragem ou a insuficiência da aeronave Zero, mas sim a falha em entender a nova natureza da guerra. Eles possuíam radar, embora menos avançado, e pilotos experientes. O que lhes faltou foi a integração.
A cultura organizacional japonesa, que reverenciava a iniciativa individual e o espírito guerreiro, impedia a adoção de um sistema de direção centralizada. As unidades operavam de forma independente. Não existia uma imagem tática unificada compartilhada entre os navios. A doutrina de 1941 assumia o combate às cegas, e essa suposição se provou fatal. O Seishi, em contraste, foi um triunfo do esforço institucional americano. Ele não foi a ideia de um único gênio, mas o resultado de anos de análise sistemática de falhas de combate. Para nós, no SIC, a vitória vinha da coordenação ensaiada. O processo de treinamento para operadores de radar e diretores de caça era brutal, com duração de 3 meses e uma taxa de abandono que excedia 30%. Os formandos eram técnicos de precisão, capazes de operar sistemas complexos sob o estresse extremo do combate. O equipamento era uma prova de que a simplicidade, quando bem aplicada, é uma força. Os quadros de plotagem verticais eram folhas grandes de vidro Herculite. Nenhuma complexidade eletrônica, apenas vidro, lápis de graxa e pessoas treinadas. Os plotters marcavam os contatos em cores distintas, vermelho para o inimigo, azul para os amigos, permitindo que a imagem tática fosse compreendida em um piscar de olhos. A informação fluía do radar para o plotter, para o diretor de caça e, finalmente, para o piloto, por meio de um sistema de rádio claro e padronizado. Era um organismo de combate onde cada parte funcionava em perfeita harmonia. Os homens que vetoraram as interceptações em 19 de junho nunca receberam reconhecimento individual. Eles não ganharam medalhas ou citações em relatórios públicos. A Marinha queria manter a capacidade do SIC em segredo, temendo que os japoneses desenvolvessem contramedidas. Eles eram os heróis anônimos, trabalhando em salas escuras, provando que a vitória não viria de atos heróicos isolados, mas de coordenação sistemática e disciplinada. O que eles fizeram mudou o conceito de guerreiro para sempre, mas se a integração provou ser o fator decisivo, como essa lição de 1944 continuaria a moldar a guerra por décadas, influenciando até mesmo os conflitos modernos? A Batalha do Mar das Filipinas demonstrou de forma conclusiva que a guerra moderna havia entrado em uma nova era. A vitória não seria mais determinada apenas pela coragem individual ou mesmo pela superioridade de uma única arma, mas sim pela capacidade de integrar detecção, comunicação e doutrina em um sistema coeso. A Inglaterra tinha radar, a Alemanha tinha boa comunicação por rádio, o Japão tinha pilotos habilidosos, mas o fator decisivo foi a disciplina institucional americana para coordenar tudo. Essa vitória tecnológica no mar teve consequências imediatas e globais. Ela garantiu o sucesso da estratégia de pulo de ilha, permitindo que as forças americanas assegurassem as Marianas. De lá, os bombardeiros B-29 puderam alcançar Tóquio, selando o destino do Japão. As consequências políticas foram sentidas em Tóquio, onde a derrota levou à renúncia do primeiro-ministro Hideki Tojo, um sinal inegável de que a liderança japonesa reconhecia que a guerra estava perdida. O conceito do Centro de Informações de Combate não desapareceu com o fim da guerra. Ele se tornou o padrão para todas as marinhas. O sistema evoluiu. Computadores substituíram os lápis de graxa e os monitores digitais tomaram o lugar dos quadros transparentes. Mas o princípio fundamental que aprendemos naquele dia permaneceu idêntico: detectar ameaças no alcance máximo, plotar sua posição com precisão, vetorar interceptores e coordenar todas as ações através de uma direção centralizada. O almirante Ozawa, que sobreviveu à batalha, tentou explicar a catástrofe aos interrogadores americanos após a guerra. Ele atribuiu a derrota a aeronaves e pilotos americanos melhores. Essa análise era verdadeira, mas dramaticamente incompleta. Ozawa, por toda a sua experiência tática, nunca compreendeu a essência do sistema que posicionava aqueles pilotos com precisão matemática. A doutrina japonesa, escrita para o combate individual de 1941, não tinha chance contra a guerra de sistemas integrados de 1944. O massacre estatístico, 11 aeronaves japonesas destruídas para cada uma americana perdida, não foi um golpe de sorte. Foi a execução sistemática de um plano que eliminou qualquer margem para a habilidade individual japonesa. O princípio fundamental que a Batalha do Mar das Filipinas estabeleceu permanece a regra de ouro da estratégia militar moderna.
O lado com melhor informação e coordenação sempre derrotará o lado com guerreiros superiores, lutando de forma independente. Se esta história de inovação e aniquilação te prendeu, por favor, tire um momento para curtir este vídeo. Isso nos ajuda muito a compartilhar mais histórias esquecidas da Segunda Guerra Mundial. Deixe um comentário abaixo nos dizendo qual foi o momento mais surpreendente deste relato, ou se você conhecia a história dos heróis anônimos do SIC. Sua participação é vital para manter essas histórias vivas. Considere também se inscrever para não perder nossas próximas análises. A vitória não pertenceu aos mais corajosos, mas aos mais bem coordenados.